meus irmãos, boa noite, queridos amigos. Graças a Deus por esta oportunidade. Bem-vindos à transmissão de mais um culto ao Senhor nosso Deus da Conferência Missionária. Quero convidá-los a se colocar em pé, por favor, e estarei orando ao Senhor para dar início a este culto. Amado Senhor, nós somos gratos a Ti pela bênção de poder cultuar o Senhor e de ouvir a Tua palavra. E pedimos nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todo aquele e toda aquela que estiver, ó Deus, assistindo esta transmissão, que a Tua palavra venha falar profundamente aos corações. Que em tudo o nome do Senhor seja louvado. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Como você bem sabe, o nosso tema é fazer discípulos, o grande desafio. Vamos recitar nossa voz? Claro que eu não vou te ouvir, mas o Senhor vai ouvir aí você da sua casa. Já, fazer discípulos, o grande desafio. É o grande desafio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa divisa, Mateus capítulo 28, o verso 19, nos diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estaremos entoando o hino de número 15 do nosso cantor cristão em louvor ao nosso Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, louvando no céu seu Filho bendito, por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém. Seu Filho bendito por nós todos deu. Há muitas pessoas que não sabem disso ainda. E é responsabilidade da Igreja de Cristo pregar esta mensagem a toda criatura.
Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 26. Atos capítulo 11, do verso 19 ao 26. Eu estarei lendo e você, o senhor ou a senhora, por favor, acompanha na sua Bíblia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Cantaremos agora o nosso hino oficial e logo depois o cântico Fazendo Discípulos. Cantamos esses dias todos e, é claro, vamos fechar também com esses cânticos oficiais. A salvação a proclamar, a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis quem canta a multidão. Consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançar. Desperta a igreja, o teu poder vem exercer a todos, fazem Cristo conhecer. A tua mão estende complacente a mão, a morte eterna esforça de para os deter. Se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Assim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai todo o vosso coração pra Jesus obedecer e ao
Amém. Cantaremos fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Ser cristão exige um certo modo de viver. É mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor. No mundo tão incerto de mágoas e temor. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Basta abrir os olhos que se pode enxergar pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco, é o que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é solução. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Levando o Evangelho, seja onde for. Amém. Meus irmãos, é nosso privilégio de levar o Evangelho, de dar as boas notícias àqueles que ainda não ouviram. Nesse instante, nós estaremos ouvindo o louvor ao nosso Deus, cantado pela nossa irmã Luciene. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher a
havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres preciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Ele após obreiros semeai usados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Amém. Amém. Deus continue abençoando a nossa irmã Luciene, esposa do missionário Pinevaldo. Ambos trabalham, como os irmãos bem sabem, em Juruá. Nesse instante nós estaremos orando ao nosso Deus por todos os missionários, pelos campos, e vamos orar, meus irmãos, também pelos nossos seminários, institutos bíblicos, para que Deus continue abençoando, sustentando aqueles que já estão lá, estudando, se preparando para melhor servirem ao Senhor. Convido o nosso irmão Mateus para orar ao Senhor. Boa noite, senhores. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, meu Senhor. Neste momento, eu venho suplicar humildemente por todos os missionários assim que tiveram a coragem e atenderam ao Teu santo chamado, meu Pai. Que o Senhor possa assim estar os abençoando grandemente e dando-lhes força física e espiritual cada dia mais e mais, porque nós sabemos que o trabalho realmente não é fácil. Que o Senhor possa assim estar os ajudando a cada dia mais e assim os instruindo na Tua santa e perfeita palavra. Ajuda também as pessoas que venham assim a ouvir deles a palavra de Deus, que essas pessoas possam ser assim quebrantadas pela Tua palavra e se renderem ao Senhor, meu Pai. Esse que te suplico e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus continue abençoando todos os nossos irmãos missionários, também os seminaristas que estão estudando para melhor servirem ao nosso Deus. Nesse instante, ainda peço a sua atenção para o momento dos avisos a seguir. São todos muito bem-vindos à nossa conferência missionária. Nossa agenda semanal: terça-feira, culto às 19 horas, quinta-feira, culto às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 horas, domingo à noite, culto às 18h30, online. Aos membros e congregados da nossa igreja, lembramos que logo após esta conferência, estaremos renovando nossa promessa de fé e atualizando o quadro de missionários que apoiamos. Portanto, estejamos já em oração. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No YouTube, IBB Monte de Sião. E no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião.
Deus os abençoe. Estaremos agora cantando o hino de número 451, Ceifeiros, em louvor ao nosso Deus, e também para a nossa meditação. Ceifeiros da seara santa, sois poucos defensores, porém é forte o vosso mestre. Avante, avante, pois que confiam no Senhor, obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, cantarão alegres sempre, correrão sem se cansar. Cantarão alegres sempre, correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar. Por vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar. Andarão alegres sempre, correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar. Andarão alegres sempre, correrão sem se cansar. Correrão e sem fadiga, como águias voarão. Amém. Ceifeiros são poucos. O Senhor Jesus disse: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Que o nosso Deus continue, meus irmãos, falando aos nossos corações, e volto a dizer, quem sabe nesta noite é o dia em que o Senhor vai chamar ao seu coração, vai falar ao seu coração, lhe chamando para fazer parte do time dos que estão na linha de frente da obra missionária. Vamos ouvir agora, em louvor ao nosso Deus, o quinteto. Que fiéis nós sejamos da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos pra por Cristo viver ou morrer.
Senhor, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que temos ouvido nesses dias, os desafios através dos teus servos. E pedimos, ó Deus, que logo mais o Senhor também esteja falando tudo o que nós precisamos ouvir. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, a palavra estará com o nosso pregador, nosso conferencista, o servo do Senhor, o pastor Geovan. Então, querido irmão e irmã, continua com essa atitude de reverência, não se levante, mesmo estando em casa, presta atenção no que Deus vai falar e toma decisões se você entender que Deus está falando ao seu coração. E tomando decisões após esta mensagem, procura o seu pastor ou o seu líder, comunica a decisão que você tomou, fruto do que você ouviu da parte de Deus. Que Deus mais uma vez fale poderosamente aos nossos corações. Pastor Geovan tem a palavra. Boa noite, irmãos. Esta é a nossa última noite da conferência. Agradecemos a Deus por esses 2 dias que estamos aqui pregando a palavra do Senhor, entregando a mensagem do Evangelho. E hoje à noite nós vamos falar sobre o seguinte tema: fazer discípulo um desafio, mas uma missão possível. Abramos nossas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela última noite da conferência neste domingo. Ó Pai amado, oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor de todo o nosso coração que o Espírito Santo venha nos guiar mais uma vez a entrega da mensagem, e que a Tua palavra mais uma vez venha falar profundamente aos nossos corações. Desperta-nos para sermos discípulos do Senhor, para fazermos a Tua obra, para nos envolvermos a cada dia com as coisas celestiais, obedecendo a Sua vontade. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por mais uma noite, por mais um culto. Chegamos ao fim da nossa conferência. Essa será a última mensagem. Na primeira mensagem, nós falamos que fazer discípulo é o grande desafio e a grande responsabilidade da igreja. Na segunda mensagem, falamos sobre o seguinte tema: ser um discípulo é um desafio que exige renúncia. E hoje à noite, o tema da mensagem é fazer discípulo um desafio, mas uma missão possível. E graças a Deus, porque é uma missão possível. Diante de um mundo globalizado, meus irmãos, onde novas profissões e rentáveis profissões surgem a cada tempo, propondo novos desafios para muitos jovens que terminam a faculdade, diante também de um mundo que visa o ter e não o ser, e mais ainda, diante da escassez de discípulos cada vez maior, e diante de uma rigidez de coração para uma entrega de vida para servir ao Senhor na sua seara, nós podemos vislumbrar, visualizar este panorama e concluirmos que, graças a Deus,
fazer discípulo é um desafio possível. Fazer discípulo continua sendo um desafio, mas é claro, louvado seja Deus por isso, é uma missão possível. E é possível por tudo que essa missão, pode proporcionar em termos de bênção para aquele que decide andar com Deus e fazer a sua vontade. Portanto, meus queridos irmãos, hoje à noite eu quero falar sobre essa missão possível, que pelo poder de Deus vem despertando homens e mulheres que têm ouvido a voz do Senhor, despertando-os pela graça de Deus para se engajarem na missão, realizarem a obra de Deus com sucesso. A missão de disciplinar é possível por vários aspectos, e vamos ver alguns desses aspectos hoje à noite, pelo menos 3 aspectos. A missão de discipular é possível, em primeiro lugar, porque ela se faz mediante a ação direta de Deus. É Deus quem age em nós e através de nós. É Deus quem usa a igreja para que ela possa promover o discipulado. Foi dada a grande comissão, a responsabilidade de transmitir a mensagem do Evangelho. Cabe à igreja preparar os discípulos para a grande obra que ela precisa realizar. Meus queridos, a missão de discipular é possível mediante a ação direta de Deus. O nosso trabalho, o trabalho da igreja de discipular não terminou, apenas continua. A missão de discipular realmente ela é possível, porque Deus age. E Deus agindo, nós podemos perceber em primeiro lugar que o sucesso da missão baseia-se na total dependência de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos essa mensagem hoje à noite para o primeiro ponto da mesma, falando a respeito de Neemias. O sucesso da missão de Neemias de reconstruir Jerusalém que estava destruída, Neemias só teve sucesso porque foi baseado na total dependência de Deus. E assim deve ser cada um de nós. Alguém disse que a obra de Deus nunca foi feita por homens poderosos, mas por pessoas com coração dispostos a servir. Lá na Galileia, um dia, Jesus chama homens que aparentemente pareciam ser rudes e lhes instrui de uma maneira fantástica que só ele podia fazer, e os comissiona para transformarem o mundo com a mensagem de salvação. E é por causa da grande comissão, lá atrás, é que nós estamos aqui hoje, no nosso país, no nosso Brasil, na América do Sul, pregando o Evangelho, falando que Cristo é o Salvador, proclamando em bom e alto som que vale a pena abraçar essa missão, a missão de discipular, porque ela é possível mediante a ação direta de Deus. Se eu e você nos colocarmos nas mãos de Deus, como Neemias e tantos homens de Deus se colocaram, nós vamos ter sucesso na nossa missão, porque Deus age através de nós, Deus age através do seu povo. Então, se eu e você nos colocarmos nas mãos de Deus, confiarmos plenamente nele, se estivermos dispostos a aprender de Jesus, a nossa missão como discípulo terá sucesso. O texto de Neemias, no capítulo 2, versículos 18 a 20, nós lemos que a palavra de Deus diz: então Neemias falando, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias, desde capítulo 1, quando ele soube a situação do seu povo, por conta da grande invasão de Nabucodonosor, que destruiu com seu exército as terras, deixando só os velhos fracos lá na cidade e poucos homens que não podiam se movimentar. Neemias agora tem esse relato no capítulo 1 do seu livro, que Jerusalém estava com as portas queimadas, os muros queimados, portas derrubadas, enfim, um verdadeiro caos. Então ele ora
A gente encontra Neemias na dependência do Senhor. Neemias procurando a direção de Deus. Ele ora, confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. E agora ele se coloca como aquele que iria restaurar, iria reconstruir Jerusalém. Então ele vai ao rei Artaxerxes, conversa com ele, pede licença, pede cartas para ultrapassar e chegar até Jerusalém, ultrapassar fronteiras e chegar até Jerusalém. E nesse momento ele reúne os poucos homens e diz: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Meus irmãos, quando o homem se coloca, quando o homem acredita, quando o homem de Deus acredita que a missão de discipular é possível, é porque ele crê na ação direta de Deus. Neemias estava sozinho, mas pelo fato de confiar em Deus, Deus foi trazendo homens, pessoas para o ajudar. E aqui nós encontramos duas palavras que são fundamentais, que são palavras-chave nesse texto: levantemo-nos e edifiquemos. E edifiquemos. E foi isso que Neemias e os seus discípulos fizeram naquele momento. E a Bíblia diz que eles se esforçaram as suas mãos para o bem, ou seja, para reconstruir Jerusalém. Meus irmãos, o sucesso da missão de Neemias baseava-se na sua total dependência de Deus. Haverá inimigos que vão querer atrapalhar a missão, como Neemias teve no seu tempo, porque a Bíblia diz que o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quando o homem se coloca completamente nas mãos de Deus, quando deposita a sua confiança no Senhor, ele pode ter certeza absoluta que a missão de discipular, de fazer a obra de Deus, é possível porque Deus age diretamente através dos seus servos. Neemias disse: o Deus dos céus nos fará prosperar, e assim o foi. O sucesso da missão é possível. A missão de discipular é possível mediante a ação direta de Deus. Neemias teve sucesso porque dependeu totalmente de Deus. O sucesso da missão de Neemias, em segundo lugar, foi possível porque ele ficou na dependência de Deus ante a oposição. A Bíblia diz que sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas? Aqui nós encontramos Neemias, a missão de reconstruir, mas encontramos inimigos com muita vontade de não ver os muros reconstruídos. Mas ali estava um homem que confiava em Deus e sabia que a sua missão seria possível. A Bíblia diz, na sequência dos versículos de Neemias capítulo 4, estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo a raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E Neemias corre para Deus. Neemias, ante a oposição, ele dependeu completamente do Senhor. Ele se colocou aos pés do Senhor e orou dizendo: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu propósito sobre a sua cabeça, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado,
pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Havia no coração de Neemias o desejo de arregimentar discípulos para aquela missão. Neemias orou a Deus, Neemias continuou orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, estando na completa dependência dele. Ah, meu irmão, nessa noite eu quero lhe dizer, através da palavra de Deus, que fazer discípulo é um desafio, claro que é, mas é uma missão possível. Neemias jamais poderia reconstruir Jerusalém sozinho. Ele, em primeiro lugar, dependeu de Deus. Ele confiou no Senhor. Ele colocou o seu coração nas mãos de Deus. Ele enfrentou oposição, mas ele reconstruiu os muros. Da mesma forma, meus queridos, o desafio está lançado para nós hoje. O desafio está aí. Fazer discípulo é um desafio, mas é uma missão possível. Há muitas pessoas que estão sentadas nas igrejas, que precisam despertar, que precisam colocar o seu coração, a sua vida na obra do Senhor. Meu querido irmão, você que está lá do outro lado me ouvindo essa mensagem da palavra de Deus, se você é um candidato a discípulo da sua igreja, saiba que você precisa ter coragem vinda de Deus ante aos opositores, porque eles se levantarão. Mas não se preocupe, não se abata, não esmoreça, ore para Cristo. Sempre haverá oposição diante da magnífica missão de ser um discípulo. Levante-se, confie em Deus, coloque a sua dependência completa no Senhor, a exemplo de Neemias. A missão de Neemias foi possível porque ele dependeu, porque ele confiou plenamente no Senhor. Certa vez, Charles Spurgeon disse o seguinte, Charles Spurgeon falou: a palavra nos manterá retos na opinião, confortáveis no espírito, santos na conversação e esperançosos na expectativa. Spurgeon sabia muito bem o que estava falando. Ele estava falando do discipulado. A missão, sucesso da missão de fazer discípulos. Desafio é possível. Fazer discípulo, um desafio, mas um desafio possível se nós nos colocarmos diante do Senhor, se a igreja se colocar diante do Senhor, se colocar o seu coração na dependência de Deus. Claro, a missão de fazer discípulos é possível, graças a Deus. É um desafio, mas é possível. A palavra nos manterá retos na opinião, confortáveis no espírito, santos na conversação e esperançosos nas expectativas. Meus irmãos, é interessante como uma missão de sucesso chama a nossa atenção. A obra de Deus não é para fracos, a obra de Deus é para aqueles que confiam no Senhor. Ser discípulo é um desafio, realmente é um desafio, mas um desafio possível. Quero lhes contar aqui uma história real. No dia 21 de julho de 1969, eu estava com quase 7 anos de idade. Foi nesse dia que o homem pisou na Lua. Foi um feito notável para o mundo, uma missão muito grande. No dia 21 de julho de 2019, foi a comemoração dos 50 anos do homem, da chegada do homem à Lua. Um sucesso, o mundo parou. Em 1969, o mundo parou para ver isso. E em 2019, 50 anos depois, o mundo para comemorar. Naquela época, em 69, a bordo da espaçonave Apollo 11, aqueles 3 astronautas, um chamado Neil Armstrong, outro chamado Buzz Aldrin e outro chamado Michael Collins, pisaram da superfície lunar. Foi um feito, foi um sucesso, muitos anos de estudos. Oh, que glória para esses astronautas! Eles entraram para a história como heróis. Foi um feito
memorável. Foi um tempo de muita pesquisa para a missão ter sucesso. Mas eles chegaram lá, a missão teve sucesso. Quando caminhou pela superfície lunar, Neil Armstrong disse o seguinte, a frase que ecoa até hoje com uma das frases maravilhosas da ciência: um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. O mundo ficou maravilhado. A missão teve sucesso. Sim, claro que foi. Não podemos dizer que não. O mundo testificou do sucesso da missão da Apolo 11. E depois outras missões foram enviadas, estão sendo enviadas. Agora estão com a missão para Marte, pelo menos máquinas, foguetes, não seres humanos. Mas eu não duvido nada que eles possam criar uma missão para lá. Certa vez o Billy Graham disse o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. O sucesso da missão de Neemias foi possível por sua determinação. Ele confiou em Deus, ele enfrentou os inimigos, mas o sucesso da sua missão, ele regimentou discípulos que confiaram na sua palavra, mas ele tinha determinação. Essa foi, meus queridos irmãos, uma das grandes características daquele homem de fé. E essa característica levou Neemias, determinação, levou Neemias a não se intimidar com a investida dos adversários contrários à missão. A perseverança, alguém disse que é uma das características daquele que quer andar com o Senhor e fazer a sua vontade. Portanto, fazer discípulos é um desafio, mas é uma missão possível e Deus quer usar a igreja. E Deus quer que você escute a voz do Senhor através da palavra e tome uma decisão e se engaje nessa missão tão importante que é discipular pessoas. A Bíblia diz em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Deus quer agir através do discipulado. A missão é possível. Fazer discípulos é um desafio, mas é uma missão possível, porque Deus age em todo o tempo. Deus age hoje na igreja. Basta simplesmente você e eu escutarmos a sua voz, escutarmos o que Deus tem a dizer. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Meus irmãos, é Deus quem trabalha usando a igreja como ferramenta. O sucesso da missão de Neemias foi possível por sua determinação. Então, meus irmãos, fazer discípulo é um desafio, mas também é um desafio que nos dá a entender, que nos consegue mostrar que a missão é possível. A missão de discipular é possível mediante a ação direta de Deus. E realmente Deus age. E a missão de discipular, ela é possível não somente porque Deus sempre age, mas também porque Deus sempre levantará homens para continuar esta nobre tarefa. Certo pregador definiu obediência a Deus, obediência à ordem de discipular da seguinte forma. Ele disse, abre aspas, aonde Deus me enviar, irei. Sim, irei e não resistirei ao seu chamado. Resistirei à força feroz do inimigo. No dia das tempestades me abrigarei na tenda da perseverança. Lutarei com todas as minhas forças. Não quedarei diante do adversário. Serei como Davi. Enfrentarei os gigantes
e não descansarei até que minha missão esteja terminada, porque aprendi a ser discípulo. E ele tem razão. Nós não devemos descansar. A igreja não deve descansar na sublime missão de fazer discípulo, mesmo que seja um desafio, mas é um desafio possível. E a mensagem desta noite, deste domingo, é essa, para que você entenda que é possível sim preparar homens e mulheres e lançá-los na obra de Deus. A missão de discipular é possível, em segundo lugar, porque Deus sempre levanta, sempre levantou e sempre levantará pessoas, homens, igreja, para continuar essa nobre tarefa. Um pregador também disse: os mentores são nada mais, nada menos do que professores que Deus levanta para preparar discípulos. E preparar discípulos que treinarão outros e formarão outros mais, para que a obra continue até que Cristo volte. E fazer discípulos é possível, é um desafio, mas é possível sim, pela graça de Deus. É uma missão possível. Meus queridos, por que é uma missão possível? Porque a igreja é o celeiro. A missão de discipular é possível, porque Deus sempre levanta homens para continuar essa nobre tarefa, porque a igreja é o celeiro. E nesse celeiro estão os homens e mulheres que se levantarão e levarão a santa mensagem do Evangelho ao mundo depois de serem instruídos. É uma ordem de Deus, é a ordem de Deus para a igreja hoje. Igreja do século 21, ela não se conformar com esse mundo, mas ela ser transformada pela renovação do entendimento, do seu entendimento, para que aprenda, para que possa discernir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja é um celeiro, a igreja é um lugar onde nós encontramos os discípulos para servir ao Senhor, porque Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aqui, entre linhas, nós vemos a igreja, é o aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. O conhecimento sobre Deus, o conhecimento de Deus, não deve ser guardado numa caixa e colocado em nosso guarda-roupa como uma peça de relíquia. O conhecimento do nosso Deus, ele deve ser transmitido. O conhecimento de Deus a respeito de Jesus Cristo, a multiforme graça de Deus, ela deve ser anunciada, ela deve ser entregue aos homens. E para isso é necessário que se levante discípulos dispostos a cumprir a sua missão. O conhecimento de Deus deve ser propalado com toda a força aos 7 ventos, anunciando aos homens que Cristo é o Senhor. E para tanto, é necessário que você, é necessário que eu, é necessário que todos nós, servos de Deus, membros da igreja, nos levantemos e falemos em oração e venhamos a agir, dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, faze de mim um discípulo. O desafio está lançado, a obra é para ser feita, o Evangelho precisa ser pregado. Nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque a igreja é o quartel-general que vai treinar, preparar, municiar e enviar o discípulo para fazer outros discípulos. Na grande comissão, Jesus manda, entre outras coisas, fazer discípulos ensinando. E aí é onde devemos permanecer firmados nesse propósito de fazer discípulos, preparando-os
para que sejam cooperadores na transmissão da mensagem, da palavra de Deus a tantos outros que precisam ouvir. Meus queridos, há uma desproporcionalidade muito grande no tocante à obra de Deus. Mas também é necessário que haja disposição para obedecer ao ID. Crescemos pouco, ganhamos poucos para Cristo, temos poucos que dizem ao Senhor, eis-me aqui, mas é com estes poucos que a igreja vai se mover, que a igreja vai cumprir o seu papel de discipuladora, de preparadora de homens para levar outros homens ao céu. Certo discípulo orou da seguinte forma, ele pedindo a Deus direção, ele apaixonado pela causa de Deus, ele orou assim: Senhor, não quero ficar nédio de conhecimento e não poder passar aos outros o que aprendi sobre o Senhor. Minha alma pode enfermar se eu não cumprir o ID. Não permita me acostumar com a tranquilidade do ambiente da igreja. Não permita que a minha paixão pelas almas esfrie a ponto de meu coração se tornar insensível. Faça de mim um discípulo incomodado. Faça-me capaz de transmitir o que aprendi. Senhor, te peço que no dia em que eu não puder agir como um discípulo, e quando a chama da paixão pelas almas esfriar, e a minha alma e a minha voz silenciar, que eu seja recolhido da terra, para ser instruído por Ti na Tua presença. Senhor, me deixe aproveitar a oportunidade de estar em treinamento no Teu quartel-general. Senhor, faça de mim um discípulo à altura do meu mestre. E ele estava correto. Que bênção! O discipulado, meus irmãos, fazer discípulo é um desafio, mas claro que é uma missão possível. Basta se entregar ao Senhor, que o próprio Deus vai fazer, vai trabalhar em sua vida e vai capacitá-lo para isso. E na igreja que estava em Antioquia, diz a Bíblia, Atos capítulo 13, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja era o celeiro. A igreja de Antioquia tinha muita gente sentada nos bancos. Mas Deus levantou Saulo e levantou Barnabé. E esses homens entraram no mundo antigo. De Antioquia para frente, invadiram a Europa com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, a igreja é a multiplicadora de homens dispostos a transmitir pela instrução, pelo discipulado, a multiforme sabedoria de Deus. Nós estamos vivendo uma época de muita escassez, mas graças a Deus que o desafio existe. Fazer discípulo, um desafio, mas é uma missão possível. Que eu e você, que todos nós, possamos abrir o nosso coração e nos levantarmos e permitir que a paixão pelas almas, a paixão pela causa, seja efervescente, que o fogo da paixão por Deus esteja vivo em nossos corações. Quando o Senhor Jesus instruiu a igreja, Ele instruiu para que a igreja fizesse discípulos. Eles foram bem ensinados. E quando o Senhor Jesus instituiu a sua igreja, Ele criou esse projeto, um projeto de discipulado para que o mundo ouvisse a sua mensagem de salvação. Cabe a nós nos apresentarmos, aliás, para essa nobre tarefa, porque o plano do discipulado já está nas Escrituras e foi bem traçado pelo Senhor. Paulo escreveu em 1 Coríntios 9,16, falando à igreja, ele disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim,
se não anunciar o Evangelho. No seu âmago, Paulo sentia a necessidade de anunciar o Evangelho como ele fez. Paulo tinha no seu coração não somente a necessidade, mas o desejo de ser um discípulo apaixonado pela causa do Mestre. Paulo disse: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Meus irmãos, que essa seja a nossa visão diante desse grande desafio. Que essa seja a nossa visão, mesmo sabendo que fazer discípulo é um desafio, mas sabendo também que a missão é possível. A missão de fazer discípulos realmente é possível, porque Deus sempre vai tocar corações que desejam servi-lo com amor. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que em nosso meio, em nossas igrejas, existem homens e mulheres tocados por Deus, que se colocaram e se colocarão como discípulos servindo na seara. Fazer discípulos é um desafio, mas é uma missão possível, porque Deus quer que sua igreja esteja em constante crescimento através do discipulado. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 12, que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Está bem claro, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus queridos, nesses versículos aqui, versículos de 12 a 16, está aqui o plano que Paulo ensinou para a igreja em Éfeso. O plano do crescimento da igreja. Não há outra maneira a não ser pelo discipulado. O discipulado é bíblico. O discipulado é um plano de Cristo. O discipulado é o plano do Senhor para a igreja. A ação contínua dos discípulos de Cristo é essencial para o crescimento da obra de Deus. Uma igreja bem instruída, uma igreja bem ensinada na palavra de Deus, pode e deve transformar o mundo pela pregação do Evangelho. Certo discípulo orou pedindo a Deus na sua oração o seguinte: ele orou dizendo: ó Deus, assim como chamasse Pedro e Tiago, Simão e André, que saíram e deixaram para trás as suas redes e os seus barcos para pescar homens para o Senhor, faze-me diligente também, que eu não seja acomodado com o conforto do meu ambiente, mas que eu seja incomodado com o clamor das almas que perecem sem Cristo, que eu seja despertado, Senhor, para sentir a necessidade espiritual e para não apresentar desculpas dizendo eu não, ou eu não posso. Senhor, faz de mim um discípulo teu. Essa deve ser a nossa oração. Aí, nesse grande desafio que temos, exatamente aí, meus irmãos, nessa missão possível que devemos estar presente, levando o conhecimento de Cristo, fazendo discípulos da igreja, para que a igreja cresça, para que as pessoas conheçam o Senhor. Em terceiro e último lugar, a missão de discipular é possível quando candidatos oferecem suas vidas a Deus. Ah, meus irmãos, como isso é precioso! E como oferecer suas vidas a Deus? Em primeiro lugar, se apresentando sem reservas para os ministérios que envolvem o discipulado. Há muita coisa para ser feita na sua igreja, na minha igreja, na nossa igreja. Há muita coisa para fazer na obra de Deus. Certo pregador disse: na obra de Deus não procure cargos, e sim procure cargas. A Bíblia diz:
levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O discipulado é para ser exercido com máxima força, com potencial, com coragem, se apresentando sem reservas para os ministérios que envolvem discipulado. A voz de Deus está aí chamando cada um de nós para a sublime tarefa. A voz de Deus não silenciou e cada vez mais ecoa, se propagando à procura de ouvidos sensíveis para ouvi-la e de um coração que desperte para a obra. Seja discípulo. Isaías escreveu sobre isso. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, ou disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é um texto tão distante, não é? Isaías era um homem semelhante a qualquer um de nós. Ele confiava no Senhor, ele se colocou à disposição do Senhor, ele se apresentou para essa missão possível. Meu irmão, minha irmã, igreja querida, vamos nos apresentar para essa missão. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para sermos discípulos. O mundo pós-moderno não tem nenhuma condição de barrar o avanço do Evangelho de Cristo. Há ouvidos abertos e há corações que ainda queimam de desejo de servir a Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Há vozes que clamam: envia-me a mim. E eu espero que você, que está me ouvindo do outro lado, seja uma das vozes que diga: eu decidi ouvir a voz de Deus, agora eu oro para que Deus me envie. Outra vez, Charles Spurgeon falou para um grupo de homens: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Spurgeon sabia exatamente o que estava falando, que a missão de pregar o Evangelho era muito importante. Portanto, meus queridos irmãos, devemos nos apresentar para Deus, colocar as nossas vidas em suas mãos, deixar que Ele use as nossas vidas para instruir outras vidas no temor do Senhor. Isso fará uma grande diferença para todos nós. Você não foi chamado por Deus para ficar sentado em sua igreja, nos bancos da sua igreja. Você e eu fomos chamados para propagar a grande mensagem de salvação, para entregar a palavra de Deus a outros. Portanto, hoje à noite, o desafio é: entregue-se, seja discípulo do Senhor. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar as nossas vidas em algum ministério, dentro da igreja e fora dela. Entregue-se ao Senhor, ou até mesmo Deus quer te usar num campo missionário. A missão de discipular é tão importante que devemos entender que o nosso amor por Deus não pode esfriar. Enquanto o nosso amor esfria, o inferno pode arder mais ainda em chamas. A missão de discipular é tão importante e devemos atender ao chamado de Deus, porque há muita coisa para ser feita. Portanto, apresente-se para aprender e ser um discípulo do Senhor. Ser um discípulo como um atalaia, se colocando sobre a torre das necessidades dos homens sem Cristo. O atalaia era um anunciador, era um sentinela, era um vigia. Atalaia é um termo de origem árabe que significa torre de observação. Nós devemos estar na torre de observação, levando, proclamando em alto e bom som a palavra de Deus, sendo participantes dentro desse desafio, sendo participantes da obra de Deus. É um desafio que nós devemos encarar nessa noite. A missão de discipular é um desafio possível. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 19: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Deus
levantando Ezequiel para ser um atalaia em Israel. Hoje, através da igreja, Deus quer levantar homens e mulheres dispostos a se entregarem em diversos ministérios na obra do Senhor, aprendendo a ser discípulos do Senhor. Os discípulos devem aprender a estarem alertas para propagar com clareza a palavra de Deus, a obra do Senhor, através da disseminação da palavra. A igreja está aí para instruir. Se coloque à disposição do Senhor. A Bíblia diz que a igreja deve estar alerta. Nós não podemos estar dormindo, porque nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele disse: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Deus está te chamando, Deus está te convocando para esse grande desafio de ser um discípulo do Senhor. Fazer discípulo é um desafio, mas é uma missão possível. E dentro dessa missão, você pode estar, você deve estar. A Bíblia diz, lá em 1 Reis capítulo 19, que Eliseu se colocou como atalaia. Ele deixou os bois, ele entregou a sua vida para Cristo. Ele fez a escolha certa. Os atalaias, os discípulos, precisam fazer as escolhas certas. E a Bíblia mostra naquele texto que pela escolha certa, Eliseu deixou os bois. Foi a decisão mais importante daquele jovem. Deixar os bois foi a resposta de um discípulo disposto a servir ao Senhor no ministério profético. Deixar os bois foi necessário para cumprir a sua missão. Deixar os bois significou entrega total ao Senhor. Atalaias são pessoas de fé que se entregam sem reservas para cumprir a sua missão. Discípulos são crentes de fé, homens de fé, pessoas de fé, que também se entregam sem reservas para cumprir, se preparando para cumprirem o propósito de Deus através da igreja. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias ouviu de Deus o chamado. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus, o próprio Deus, instruiu Jeremias para ser um profeta nos seus dias. Deus, através da igreja, Ele instrui a cada um de nós para sermos discípulos do Senhor, para realmente encararmos esse desafio. Fazer discípulo é um desafio, mas também é uma missão possível. E graças a Deus que a igreja, ela está aí para preparar discípulos nessa missão possível, para que levem a palavra de Deus, para que se envolvam com as almas, para que ganhem as almas para Cristo. Fazer discípulo é uma missão possível. Será que você está disposto a se engajar nela? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Para a missão ser possível, é necessário que haja disposição de fé para realizar a obra e se tornar discípulo. É preciso se colocar nas mãos de Deus. E quem está disposto a dizer: eis-me aqui? Quem vai entregar a mensagem de Deus aos outros? Quem vai se entregar para realizar na sua vida, nos seus dias, a mais nobre das tarefas, que é pregar o Evangelho? Quem estará nas brechas? Quem ficará nas brechas dos muros? Quem se levantar como atalaia? A missão é possível. Apresente-se agora. Fazer discípulos, um desafio, mas uma missão possível. Meu querido irmão, meus irmãos, vocês que me escutam, vocês que estão ouvindo, assistindo essa mensagem hoje à noite, saibam que fazer discípulo é um desafio, mas é uma missão possível. Que Deus possa usar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas para essa missão possível. Chegamos ao fim, meus queridos, da mensagem hoje à noite, mas eu gostaria de orar por você, para que você se levante nessa noite, dizendo: eis-me aqui, eu aceito o desafio, porque eu quero que a missão seja possível em minha vida. Na primeira noite, na sexta-feira, a mensagem foi pregada: fazer discípulo, o grande desafio e a grande responsabilidade da igreja. Ontem à noite, sábado, ser um discípulo é um desafio que exige renúncia. E hoje à noite, fazer discípulo, um desafio, mas uma missão possível. Te convoco para que você se entregue a Deus. Seja um discípulo do Senhor, seja uma bênção. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esses dias de conferência. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra, de poder anunciar o Evangelho. E, ó Deus amado, que essa conferência ela venha redundar em decisões para o Senhor. Que essa mensagem, Senhor, ela chegue a cada coração. Que nós possamos nos levantar e dizer: eis-me aqui. Que as nossas igrejas sejam igrejas que sejam celeiros de discípulos, que aprendam do Senhor e levem outros a conhecer ao Senhor como Salvador. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar com os irmãos, mesmo à distância, mas estar com os irmãos na pregação, na oração, nesse grande desafio de pregar essa conferência hoje à noite, ou durante essas noites. Abençoa, ó Deus, a Igreja Monte Sião. Abençoa, ó Deus, o pastor Luiz e toda a sua família, todos os irmãos. E, ó Deus, que nós possamos, de fato, nos colocar nas brechas, nos colocar como discípulos do Senhor, aceitando os desafios, ou o desafio que está diante de nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer à Igreja Batista Bíblica Simões Filho, Igreja Batista Bíblica Monte Sião, em Simões Filho, pelo privilégio de poder estar com os irmãos. Eu quero agradecer ao pastor Luiz pela confiança, quero agradecer aos irmãos que oraram, quero agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos nesse trabalho, e principalmente quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela bênção de participar junto com os irmãos nessa conferência. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja, porque nós sabemos que fazer discípulo é um grande desafio da igreja, mas também é uma grande responsabilidade. Sabemos que ser discípulo é um desafio que exige renúncia. E sabemos também que fazer discípulos, claro que é um desafio, mas é uma missão possível.
e que essa missão seja possível na vida das nossas igrejas e que haja muito crescimento para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos e muito obrigado de todo o meu coração. Amém. Que o nosso Deus seja louvado pela pregação da sua palavra que acabamos de ouvir. Agora, meus irmãos, é conosco. Deus já fez a parte dele mais uma vez. Ele falou. A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa, igreja. A ordem é fazer discípulos de todas as nações. Obrigado mais uma vez ao pastor Gilvan por aceitar o convite. Desta vez não deu para estar aqui presencialmente, mas quem sabe ano que vem, permitido o Senhor. Muito obrigado, pastor, por aceitar este desafio, por nos abençoar com o seu testemunho, daquilo que Deus tem feito e também pela pregação da palavra do Senhor nesses dias. Também a nossa gratidão ao nosso querido pastor Eurípedes, a sua família, pelo testemunho aqui na nossa conferência. Muito obrigado, pastor. Que o nosso Deus continue abençoando a sua família e especialmente a saúde do Senhor, a sua recuperação. Seguimos aqui em oração. Nossa gratidão mais uma vez ao nosso querido pastor Antônio dos Santos. Obrigado, pastor da segunda igreja Batista Bíblica em Avenida Lopes. Que o nosso Deus também, pastor, continue te abençoando muito. Foi uma bênção poder ouvir o que Deus tem feito nesses anos através da vida, família e ministério que Ele colocou em vossas mãos. Obrigado, pastor. E também o nosso agradecimento ao nosso querido pastor José Antônio Marques, que nessa região onde tudo começou, Deus começou usando a vida do seu servo, dessa equipe, dos 4 que participaram aqui conosco nesses dias. Deus continue abençoando, pastor, a sua vida, o seu ministério. Tem sido uma grande bênção ter o contato com o Senhor, a comunhão com o Senhor, como com todos os outros pastores. E rogamos ao Senhor que continue abençoando muito a primeira igreja Batista Bíblica de Avenida Lopes, como também Buritirama, como também Novo Campo, enfim, todas as igrejas do Senhor Jesus que pregam fielmente a palavra do Senhor. Que em tudo, meus irmãos, o nosso Deus seja louvado. Agradeço a nossa igreja Batista Bíblica Monte de Sião pela participação, pelo apoio. Meus irmãos, ouvimos, hein? Então vamos agora pôr em prática o que nosso Deus falou aos nossos corações. Agradeço a equipe de informática aqui da nossa igreja, a equipe de mídia, os meninos que nos ajudaram, a equipe de música, o nosso tocador de violão. Que o nosso Deus continue também abençoando muito vocês, que tenhamos outras oportunidades para trabalharmos mais para o Senhor. Tomara que sem pandemia, mas se tiver, estamos aqui juntos servindo ao nosso Deus. Nossa gratidão a cada irmão, a cada irmã das outras igrejas que participou aí assistindo. Olha, Deus falou contigo, meu irmão, minha irmã. Procura agora o seu líder espiritual, comunica da sua decisão e continue dando passos, confiando tão somente em Deus. A missão de fazer discípulos é possível, existe um preço a pagar, é preciso renúncia, ouvimos aqui esses dias. E é claro, nós podemos ir na força do Senhor, porque vai dar certo como tem dado certo ao longo desses anos. Nós vamos estar a nossa devida para encerrar nossa conferência nesta última noite. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Ele permitir.